dia, paz do Senhor para todos vocês, tudo bem com vocês? Eu sou Ula de Freitas, sou professora da Escola Dominical da classe de jovens aqui no bairro Fátima e hoje nós estamos estudando a nossa lição de número 11. Hoje é dia do pastor e eu quero deixar aqui o meu abraço para o nosso pastor Gladstone, que é um pastor abençoado que Deus colocou nas nossas vidas aqui no bairro Fátima para nos abençoar, e para todos os pastores que estão nos assistindo. Pastor Cirlei, se já estiver aí nos assistindo, meu grande abraço para o Senhor. Deus o abençoe e Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, porque a gente sabe que esse ministério é muito árduo, né? Mas Deus é bom. Deus nos ajuda, nos auxilia em todos os momentos da nossa vida, amém? Para começar, como sempre, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estou na Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor que venha nos auxiliar nessa manhã. Precisamos da ajuda do Senhor, precisamos, ó Deus, da Tua intervenção na nossa vida. Nós somos nada sem Ti. Nós nada podemos fazer sem o Senhor. Querido Deus, eu peço a Ti perdão de todos os meus pecados, minhas faltas, todas as minhas fraquezas e falhas, de tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, e não foi o agrado do Senhor. Eu Te peço perdão. E peço que nesta manhã o Senhor possa estender Tuas mãos sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um que está nos assistindo. Meu Deus, para que as Suas bênçãos venham sobre a nossa vida, que a gente possa entender, meu Deus, a Tua mensagem nessa manhã, através da lição de número 11. Pai, quero pedir que o Senhor venha abençoar a cada um dos pastores que o Senhor tem eleito sobre cada um de nós, tem elegido, né, sobre cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor local, nosso pastor regional, nosso pastor presidente. Deus, abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor, que cada um de nós possamos estar, meu Pai, na presença do Senhor, buscando a Ti em sinceridade. Deus, abençoa, Senhor, o presidente da nossa nação, os governadores, prefeitos, meu Pai, aqueles que estão responsáveis pelo poder legislativo, executivo e judiciário, que o Senhor estenda Suas mãos e venha fazer uma grande obra na nossa nação, através de cada um de nós, que a gente seja ministro do Senhor em cada lugar, Pai, em nome de Jesus. E que nesse momento, Pai, eu possa me ligar ao Teu trono da graça para trazer a Tua mensagem para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então à nossa lição, porém antes vamos louvar ao Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre.
honra, toda glória, todo louvor, toda adoração para todo sempre. Amém. Então aqui é a lição de número 11. O título da nossa lição é Uma herança conquistada pela fé. Nosso texto do dia é: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Gente, a palavra do Senhor aqui, olha, em Hebreus ele está dizendo, Deus está falando para nós que nós precisamos reter firme a confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança nessa manhã? Será que você está esperando no seu dinheiro? Será que você está esperando na fama? Será que você está esperando nos seus esforços no trabalho? Qual é a sua esperança nessa manhã? Será que sua esperança está em Jesus? Porque a nossa esperança, ela tem que estar em Jesus, né? E eu quero te dizer que nesta manhã, o Senhor Jesus, ele está pronto para nos abençoar, ele está pronto para nos atender, e a sua vontade é que nós estejamos com fé, firmes na palavra dele. Amém? Então vamos lá. Nosso texto bíblico base, ele está em Josué, no capítulo 14, do versículo 6 ao 10. E diz assim a palavra do Senhor. Pode abrir na sua Bíblia e acompanhar conosco. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Então, isso aqui são palavras de Caleb, que estava falando a Josué, lembrando das coisas que aconteceram antes da morte de Moisés, e ali ele estava pedindo a sua parte na herança, agora que já estavam na terra prometida. A nossa introdução, ela diz assim: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. E, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas. Que uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída. O que aconteceu no auge da monarquia de Israel? Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança na glória. Lá em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 13, vem descrevendo a armadura de Deus. Deus, ele nos deu essa armadura para a gente estar revestido nos dias maus.
Gente, e o que tem de dias maus na vida do cristão não está escrito. A gente precisa estar revestido, porque senão a gente não consegue vencer. Então, olha, a gente tem que estudar a palavra do Senhor, é por isso. Temos que lançar a mão da armadura de Deus para a gente vencer as forças do inimigo. O inimigo, ele se levanta contra nós, tentando nos derrubar, tentando fazer a gente desistir de estar na presença de Deus. Só que a gente estando com a fé firme em Deus, nos momentos mais difíceis, o Senhor jamais vai nos abandonar. Nós estaremos sempre firmes, sempre marchando na presença do Senhor, sem olhar para trás. O desejo mais profundo do nosso coração tem que ser não entristecer o coração de Deus. Ainda que nós estejamos tristes, ainda que nós estejamos passando por dificuldades, estejamos sofrendo com as diversas situações da vida, a gente tem que manter nossa fé firme em Deus e temos que manter o nosso caminho diante do Senhor para que a gente possa não cair da nossa fé, tá bom? Então, continuando aqui. O primeiro ponto da lição diz: a divisão do sul de Canaã. O parágrafo 1 do ponto 1 é assim, ó, a partilha da terra conquistada. Então, a gente vai ver nessa lição as divisões da promessa, né, da terra prometida. Porque Deus prometeu para todo Israel, e a gente sabe que Israel era dividido em 12 tribos. Então, cada um teria a sua parte, teria a sua possessão, porque isso era promessa de Deus. Então, Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Gente, olha só. Essa situação é meio complicada, né? Eu não sei se você já teve noção disso, mas dividir uma herança não é fácil, não é tarefa fácil. Pode ter pessoas que vão ficar insatisfeitas com aquilo que recebe, pode ter pessoas que vão achar que a outra tem mais do que a parte dela. Isso é uma questão que acontece nas partilhas normalmente. Mas se estamos debaixo da vontade do Senhor, então tudo dá certo, então tudo vai correr corretamente como o Senhor deseja. Então o que aconteceu aqui para Josué, ele já estava envelhecido, a gente viu, né? Mas ele tomou então a decisão que o Senhor quis. O Senhor quis que ele partilhasse, né, dividisse a terra entre os filhos de Israel, mesmo as terras que não tinham sido conquistadas ainda. E esse é um detalhe também muito importante. Por quê? Porque eram terras que ainda estavam sob o domínio do inimigo, mas já estavam sob a possessão de um novo liderado, de um novo dono, vamos dizer assim. Então eles teriam ainda que conquistar esta parte da herança. O que a gente aprende aqui? Que às vezes, muitas vezes, Deus coloca as coisas na nossa mão e a gente ainda tem que lutar por essas coisas para conseguirmos, né? Nem tudo vem às nossas mãos já prontinho para a gente usar, vamos dizer dessa forma. Não vem para a gente já pronto, mas a gente ainda tem que conquistar. A gente precisa aprender, então, que nós estamos aqui não para sentar e cruzar os braços. Estamos aqui para uma batalha após outra, até chegarmos ao dia em que o Senhor Jesus vai nos dar o escape final, onde a gente vai estar para sempre com o Senhor, que é o dia que Jesus vai voltar. E falando da volta do Senhor Jesus, eu acho que vocês devem estar seguindo aí as notícias nos jornais. Vocês têm visto as
as constantes guerrilhas que estão acontecendo são guerrilhas, né, gente? São manifestações, mas aquilo lá são guerrilhas, né? E nós estamos vivendo um período muito assustador do coronavírus, que é uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? E a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. Gente, é a hora da gente estar mais firme na presença do Senhor do que nunca, porque Jesus está voltando e a volta do Senhor vai ser muito breve. Essa é a nossa esperança. Lembra no começo da lição que eu perguntei qual é a sua esperança? A minha esperança é a volta do Senhor Jesus e estar para sempre com o Senhor. Essa deve ser a esperança do crente, daquele que confia no Senhor, daquele que está firme na rocha que é Jesus. Nada pode nos abalar da nossa fé. Nós precisamos estar firmes. Jesus está voltando e nós precisamos cuidar da nossa salvação. O parágrafo 2 aqui do ponto 1 fala assim, a herança de Judá e de Caleb. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. O salmista Davi, ele afirmou isso, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Por quê? Porque Deus jamais desampara aqueles que têm firme sua fé no Senhor. Tá bom? Então Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com o monte sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. A promessa de Deus, gente, ela é muito valiosa. Ela que nos impulsiona a caminhar, é a promessa de Deus que nos impulsiona a continuar de pé, mesmo diante das aflições deste tempo, mesmo diante dos problemas. As promessas de Deus, elas nos dão um impulso para continuar caminhando até chegar ao fim. Deus, como eu digo, é um gás que Deus dá na gente para a gente continuar a nossa trajetória sem parar e sem olhar para trás. A herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Então a gente não pode desistir por causa de dificuldades, por causa que a gente vê que as coisas não estão como a gente queria. A gente não pode desistir, a gente não pode abandonar o barco, a gente não pode pular fora. Não, a gente tem que manter
a nossa firmeza no Senhor. A gente tem que continuar caminhando, sabendo que o Senhor Jesus está na frente. A gente tem que acreditar que o Senhor Jesus está na frente. O nosso motivo da gente permanecer aqui, gente, nessa vida, diante de tantos obstáculos, é o Senhor Jesus. É só Ele. Só Jesus é que nos garante a vitória. É só Jesus que nos dá certeza da vitória. É só Jesus que nos ensina a sermos fiéis a Ele, a sermos fortes, a sermos mais e mais chegados à Sua palavra, à oração. A gente precisa manter nossa oração, a gente precisa manter a nossa fé firme em Deus, a gente precisa manter a nossa vida de jejum e consagração na presença de Deus, porque é assim que a gente vence, né? Gente, há uns dias atrás aconteceu uma situação comigo, o seguinte, que eu não vendo os resultados que eu queria ver, né, em pessoas pelas quais eu intercedo já faz bastante tempo. Aí eu falei com o Senhor assim, eu acho que, Senhor, eu vou parar de orar por essas pessoas, porque não estou vendo o resultado nelas, elas não estão produzindo, elas não estão melhorando, apesar de eu estar aqui buscando, eu acho que eu estou fazendo errado, porque eles que têm que buscar, eles que têm que se esforçar, eles que têm que dar um jeito na vida deles e tal, eles que têm que querer. Aí, e eu fui buscar na palavra do Senhor e eu vi lá em Timóteo que a palavra do Senhor diz assim que a gente tem que fazer intercessões uns pelos outros, a gente tem que interceder pelas outras pessoas e levantar mãos santas intercedendo por eles, fazendo, acho que a Bíblia parece que usa a palavra precações, acho que é precações, imprecações. Então a gente precisa interceder com muita veemência, com muita fé, mesmo não conseguindo aqueles resultados. Por quê? Porque um dia a semente vai brotar. A nossa oração hoje, ela é uma semente e ela vai brotar. A palavra de Deus, ela é uma semente nos nossos corações e ela vai brotar. Um dia ela acha a terra firme e brota, né? Então não podemos desistir. E eu aprendi isso, que a gente não pode desistir, apesar de a gente não ver os resultados, tá bom? O segundo parágrafo da nossa lição, ou seja, o segundo ponto da nossa lição, diz assim, a divisão do norte de Canaã, e o primeiro parágrafo do segundo ponto é a herança de Josué. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte mais a parte central de Jericó, e aí coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. E no parágrafo 2, a passividade dos filhos de José. Parágrafo 2 aqui do ponto 2. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. E na realidade, a ordem de Deus era expulsar, a terra seria deles, né? As tribos de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço, tá vendo? Deus, ele fala as coisas antes delas acontecer. Deus jamais deixa a gente cair num laço sem nos avisar. Sempre o Espírito Santo está habitando em nosso coração e ele nos avisa antes de cairmos em qualquer tentação. A Bíblia é muito clara em afirmar que nós não somos tentados acima do que podemos suportar. Então, quando estamos mais que
aquela situação vai gerar o pecado. Então a gente tem que clamar ao Senhor e falar: Deus, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu não dou conta sozinho. E o Senhor Jesus, ele vai entrar com providência e vai nos ajudar, e a gente vai conseguir vencer, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente confie nele. E quando confiamos no Senhor, nós não somos confundidos, porque o Senhor é real, ele é claro em dizer as suas palavras para nós, que nós podemos confiar nele, que nós podemos confiar na sua palavra, e ele não falha, a sua palavra não falha. Nós precisamos do Senhor. O parágrafo 3 aqui do ponto 2 diz assim: a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, às 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Será, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, mas está guardado no céu. Paulo, ele é muito autêntico em afirmar essas palavras, dizendo que se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, o seguinte, a gente está vendo aqui, parece que é uma lição muito teórica, não é? Mas traz muitas palavras de aprendizado para nós espiritualmente. Muita gente faz a obra de Deus aqui nessa terra esperando recompensa. Não está correto. A nossa recompensa, ela vem de Deus. Nós não precisamos esperar que o homem vá reconhecer o nosso trabalho. Nós não temos que fazer a obra com esse sentido. Eu já vi muitas pessoas falando assim: eu não vou mexer mais com tal cargo, não, porque o pastor fulano não tá nem aí, ele nem sabe o que eu tô fazendo, ele nem dá valor, o fulano nem dá valor, o cicrano não dá valor. Gente, está errado. O valor real vem do Senhor Jesus. Estamos fazendo para ele. Paulo falou em Coríntios que a gente tem que lembrar sempre assim: olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que fizermos aqui, temos que fazer para a glória do Senhor. Você é dirigente do círculo de oração? Seja dirigente do círculo de oração para a glória de Deus. Você é regente do círculo de oração? Seja regente do círculo de oração para a glória de Deus. Você é líder da mocidade? Seja líder da mocidade para a glória de Deus. Você é pastor da igreja? Seja pastor para a glória de Deus, não para ser reconhecido pelos homens. Se nós esperamos nessa vida, então nós vamos sofrer, porque o ser humano, ele decepciona. Nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós agimos, às vezes, de forma que decepcionamos a outras pessoas. E aí, o que acontece? Vamos bater em retirada? Essa obra, então, estava sendo para quem? Para o homem? Porque se fazemos para Deus, nós temos que permanecer, nós temos que manter firme ali. Eu estou na obra de Deus, eu não vou entregar meu cargo porque estou passando por aflições, eu não vou entregar meu cargo porque estou sendo humilhado, eu não vou entregar meu cargo porque o A ou o B está me criticando. Não, eu vou continuar firme porque Jesus está comigo e é para ele que eu estou fazendo. Assim deve ser a nossa postura dentro da obra do Senhor. O evangelho do reino não é um evangelho que é gostoso para se ouvir, não, tá?
Diz a Bíblia que Jesus estava junto com os discípulos uma certa vez e a multidão também estava ali e Jesus começou a falar as verdades do reino. E quando eles ouviram aquelas palavras, um a um começou a sair e diziam: quem pode ouvir essa palavra? Aí, quando Jesus deu por fé, estava só ele e os discípulos. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também não querem ir? E aí Pedro teve uma inspiração do Espírito Santo e respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, gente, é isso mesmo. O evangelho do reino, as verdades do reino, às vezes não são fáceis de ouvir, não são fáceis de obedecer. Mas nós temos que obedecer se queremos entrar no céu. A Bíblia diz que o céu é ganho por esforço. É a nossa terra da promessa, é a nossa conquista verdadeira, é o reino do céu. E nós precisamos estar no reino do céu. E aí a gente tem que lutar. Não é de graça, tá? Temos que lutar. De graça é a nossa salvação, porque foi pago com o sangue de Jesus e nada mais paga. Nada mais paga. Nenhum sacrifício humano paga a nossa salvação. Nossa salvação já foi paga. Já está determinado. Serão salvos todos aqueles que crerem no nome de Jesus e o aceitarem como o Salvador. O receberem como o Salvador. Agora a gente vai para o parágrafo 3, que é o último parágrafo da nossa lição. E diz assim, olha: a divisão das terras não conquistadas. O parágrafo 1 do ponto 3 diz assim: o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. Então Deus estava no controle. Até hoje Deus está no controle. Nós temos que confiar no Senhor. Estamos em uma situação de pandemia? Estamos. Mas Deus está no controle. E a nossa confiança se mantém no Senhor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Deus. E Ele está no controle. Amém? O parágrafo 2 aqui do ponto 3, que é o último ponto da lição, diz: 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá, e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Azer fariam fronteiras com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregues, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Olha, gente, eles receberam terras ainda não conquistadas. Significava que eles teriam que lutar ainda por essas terras para tomarem posse. Então, olha, a promessa de Deus é que era a garantia. E hoje para nós é a mesma coisa. Muitas coisas ainda não foram conquistadas nas nossas vidas, mas a promessa de Deus ainda é a nossa garantia. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa dar um glória a Deus aí também. Porque a promessa de Deus é a sua garantia da sua conquista.
Glória a Deus. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram a sua capital. Eles não murmuraram por terem recebido algo que ainda não fora conquistado. Às vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos para a gente lutar, para a gente batalhar, para a gente ir em frente, e a gente acha difícil, às vezes larga para lá, e não é isso que é a vontade do Senhor, tá bom? O Senhor quer que a gente permaneça firme e vá em frente até o fim, tá bom? Agora aqui o nosso último parágrafo diz assim: a herança da tribo de Levi. Quem está lembrado aí da tribo de Levi? Tem muita gente que chama os músicos da igreja de levitas, né? Mas vamos saber quem são os verdadeiros levitas. Os verdadeiros levitas eram aqueles que estavam responsáveis pelo ofício da casa do Senhor. Eles não tinham herança em Israel, porque a porção deles era o Senhor. Nós vemos aí os chamados levitas, que falam que são levitas, eles querem a porção do povo, eles não querem a porção do Senhor na realidade, né? Pensa bem, os levitas, eles não tinham porção em Israel. A porção deles era o Senhor. O Senhor próprio disse: eu serei a vossa porção. Eles não receberam herança de terras, porque Deus não queria eles fixos em um só lugar. O Senhor os queria espalhados entre o povo de Israel. E foi assim e é assim até hoje. Eles não têm uma porção, eles ficaram espalhados entre o povo de Israel. E eles foram separados para exercer o santo sacerdócio, ou seja, é da tribo de Levi que vieram os sacerdotes, os que ficavam responsáveis pelos sacrifícios, pelos cultos, pela oferenda, pela casa em geral do Senhor. Nós precisamos estar atentos, porque o chamado de Deus mais importante para a nossa vida, principalmente se a gente se caracteriza como levita, é cuidar da casa do Senhor, é cuidar da obra do Senhor, né? Em geral, não é só cantar. Cantar também faz parte, né? O louvor faz parte, mas faz parte. Precisamos estar prontos para o serviço. Por isso somos chamados de servos de Deus, né? E estamos dispostos a trabalhar em sua obra. Quando a repartição da terra a leste do Rio de Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial fosse espalhado em toda a terra de Canaã. Mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles era como o nosso, é a Canaã celeste, ou seja, nós não temos possessão nessa terra. Nós temos que acreditar que a nossa possessão está nos céus. Não somos desse mundo. Amém? O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Gente, outro detalhe: o Senhor jamais vai chamar pessoas para o seu ministério e deixá-los para lá sofrendo a deriva. Não, Deus cuida. Deus chama, Deus garante, Deus cuida. Então vamos crer nisso. Deus está cuidando de cada um de nós que nos dispusemos a trabalhar na sua obra, a dedicar na sua obra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe cada um de nós. Essa foi a nossa escola dominical desta manhã. E no nome de Jesus, no domingo que vem, estarei aqui, se o Senhor assim permitir,
para que a gente possa estudar a nossa penúltima lição desse trimestre. Não percam, eu conto com vocês. Deus abençoe a cada um. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada um desses irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar as suas famílias. Em nome de Jesus, eu invoco a bênção do Senhor sobre cada uma dessas casas. Pai amado, que o Senhor venha abençoar a semana de cada um, que seja uma semana produtiva, uma semana em que a bênção do Senhor possa estar reinando em cada um desses corações. Pai amado, e que o mais importante, cada um esteja zelando por sua salvação e de pensamento ligado, comunhão ligada com o Senhor, para saber que a volta do Senhor é breve e nós temos que estar preparados, porque é num rapto que o Senhor vem e nós estaremos para sempre com o Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade desta manhã, te agradecer, Espírito Santo, por estar sempre comigo, mesmo eu não merecendo essa sabedoria que o Senhor tem me dado. O Senhor é poderoso e maravilhoso e eu te adoro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau.